Então vamos lá, eu fiz algo aqui bem simples, tá? Pensando em mostrar o nome do paciente aqui, né, dessa forma, e o número do consultório embaixo. Só isso, na hora que ele for chamado. Agora, como que nós vamos trabalhar essa gestão? No painel médico, assim que ele der início ao atendimento, com o status consultando, esse nome do paciente, ele será salvo em uma tabela, nós vamos ter que criar uma tabela nova, tá? Assim como o número do consultório também. E aí esse arquivo vai ficar dando um refresh, atualizando e puxando os dados daquela tabela. Então, desde o momento que ele chamou, né, ele vai verificar o nome do paciente, o consultório, e essa página vai ficar renderizando aquilo. Quando tiver uma nova chamada, ou seja, por outro médico, ou em outro consultório, ou onde seja, ele vai salvar naquela tabela e ela vai passar a chamar e mostrar, né, aquele nome daquele novo paciente e o número do novo consultório. Então vamos lá, isso é o que eu pensei de início aqui, analisei e vi que seria melhor do que salvar alguma informação dentro das tabelas que nós já temos, tá? Vamos fazer aqui então uma tabela de chamadas, e essa tabela de chamadas precisa ter um ID, o nome do paciente, ID, o nome do paciente, só isso mesmo. ID, o nome do paciente e o número do consultório. Então são 3 campos. Porque eu nem preciso me preocupar muito com o início e final dessa chamada não, tá? Só com o início, porque o final dela é a partir de quando outro paciente é chamado. Então sempre vai ter essa diferença aí. Então eu não preciso definir, né, nenhuma dessas informações não. Então vou deixar 3 campos somente e vou clicar aqui em executar. Poderia até colocar, não, o nome do médico pouco importa ali, né? O importante é o consultório. Mas se você julgar necessário mais campos, tranquilo, pode colocar aí. Vou inserir aqui ID, paciente e consultório. Aqui então nós sabemos que o paciente vai ser um varchar mesmo, tá? Não vou nem salvar ID, nada disso não. Aqui também um varchar, vou colocar aqui 10, porque vai ser o número do consultório, né? Se você tiver alguma intenção de colocar consultório com nome, alguma coisa diferente, aumenta mais aí. Então vamos colocar uns 30 para não ter esse problema. Paciente, o nome dele aí mais ou menos uns 40 caracteres. O ID é o nosso auto-increment, só para a gente poder tratar depois uma edição aqui nela mesmo. Aqui ele marca como chave primária, beleza. Vamos guardar. Está feita a tabela de chamadas, né? Essa tabela de chamadas, ela vai receber dados quando? Vamos lá, vamos aqui, ó, no painel do médico. Abram aí o painel do médico. Abram o arquivo consultas.php, beleza? Esse arquivo consultas.php, ele vai chamar aqui um Ajax que vai iniciar, aqui, ó, vai iniciar, muda a Ajax expedição do status da consulta para consultando. É esse arquivo aqui, ó, beleza? É ele quem vai então fazer, né, essa estrutura, que é esse botão aqui que nós temos, ó. Ele então vai mudar o status para consultando. Este arquivo, que quando ele muda o status, que é o consultando.php, isso foi feito tudo no módulo anterior, ele atualiza a tabela de consultas, beleza? O que nós vamos pedir para ele fazer é o seguinte: esta tabela, inicialmente, ela vai precisar ter um registro, porque aqui eu não posso fazer inserção de novo registro. A intenção é somente atualizar esse registro. Então, essa tabela, insere aqui um registro inicial para ela. Vou colocar aqui paciente teste consultório 1. Pronto. Só para que ela tenha de início um registro, tá? Essa tabela ela vai precisar ter um registro, porque sempre será feito uma atualização nesse registro 1. Nunca será inserido um outro registro. Isso considerando que ele chama, né, um paciente cada vez. Mesmo que ele tenha que chamar mais de uma vez, né, clicando ali no status de consultando ou algo do tipo, nós vamos até ter que rever essa condição, porque eu acho que quando eu clico nele ele some. Nós tínhamos feito para que o botão sumisse, né? Então, por enquanto, ele poderia dar a opção para ele chamar mais de uma vez, tá? Vou pensar nisso aqui, ou até mesmo fazer em outro botão, né?
Porque aí vamos ter que fazer em outro botão, tá? Eu esqueci disso, porque é o seguinte, se eu marco a opção de consultando aqui, ó, esse botão já sai. E vamos supor que o paciente não chegou, ele queira chamar mais de uma vez. Então, em vez de fazer nesse botão, eu vou colocar um outro botão aqui para fazer a chamada. Quando o consultando foi iniciado, aí sim ele tira esse botão da chamada, tá? Porque aí já não precisa mais de ter chamada. Então eu vou fazer dessa forma, aí nós vamos então na próxima aula implementar esse botão e eu não vou estar colocando essa informação dentro do consultando por isso. Porque assim que o status entra em consultando, né, aquele botão sai. Se ele precisar de fazer várias vezes a chamada ali, ele pode ter algum problema, porque o médico X ele pode fazer a chamada de um paciente e o médico Y pode depois de 2, 3 segundos chamar outro, então pode ser que nem deu tempo dele aparecer lá no painel, aí ele faz novamente a chamada, né? Viu que o paciente não chegou, ele faz novamente a chamada ali, então vamos fazer dessa forma.